Meu nome é Luiz Fernando Rossafa Dias Macedo, eu sou especialista em neuropsicologia e psicólogo sobre abordagem comportamental, e hoje eu queria falar com vocês sobre a avaliação neuropsicológica, né? Qual o objetivo dela, quais são as ferramentas que a gente costuma utilizar. Sobre a avaliação neuropsicológica, o principal é a gente investigar, né, como é que estão as funções executivas, as funções cognitivas do indivíduo, principalmente, né, ligada à atenção, memória, linguagem, aspectos emocionais, aspectos sociais, aspectos funcionais no geral, né? A avaliação neuropsicológica, ela é diferente de testes. Os testes avaliam essas coisas individualmente, mas a avaliação neuropsicológica, ela vai tentar ver o todo, tem um raciocínio clínico por trás de tudo, né? A ideia é ser uma avaliação bem completa e, principalmente, ela é indicada, né, sempre que a pessoa quer descobrir um pouquinho mais de si, principalmente tentar entender alguma coisa que possa não fazer muito sentido para ela, alguma dificuldade que ela tenha. Então, a avaliação, ela tem o objetivo de justamente trazer, do raciocínio clínico, através dos resultados dos testes, através de tudo, um pouco de esclarecimento, mais dados sobre aquela pessoa, né? Os testes, quando a gente fala de testes, né, na avaliação a gente aplica uma bateria de testes, principalmente para tentar cobrir o máximo de informações possíveis, né? Então existem testes que são projetivos, que nós vamos pegar um pouquinho, tentar entender um pouquinho como é que é a personalidade daquela pessoa. Existem questionários, onde nós vamos fazer várias perguntas e através das respostas a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a vida da pessoa. E existem testes que são aplicações práticas mesmo, onde existem tarefas e dependendo do desempenho daquela tarefa, nós conseguimos dados também, né? É importante dizer que a avaliação, ela abrange, né, um percentual de idade gigantesco, assim, vai desde da infância até a terceira idade. A diferença principal, né, é que os testes de criança, eles tendem a ser mais lúdicos, né? Nós aplicamos muitos testes com os pais, principalmente escalas, principalmente questionários, mas com a criança os testes tendem a ser mais como brincadeiras, e através das brincadeiras a gente vai tirando dados, a gente vai analisando algumas coisas. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Já com adultos, os testes costumam ser mais diretos, né? Então, com adulto vão ter testes que vão avaliar a performance diante de determinadas tarefas, e isso vai dando uma clareza sobre como que está a memória dessa pessoa, como é que está a capacidade dela de entender alguns conceitos. E aí, juntando todos esses resultados, a gente acaba chegando justamente no resultado final, que é o laudo, né, que é o objetivo principal pelo qual as pessoas elas buscam a avaliação neuropsicológica. Certo. Falando um pouquinho então agora dos testes de inteligência, né? É, Como eu disse, nós temos uma abrangência de dados muito grandes, né? Então, os testes de inteligência, eles vão, em geral, desde os 2 anos e meio até os 89 anos. São testes diferentes, né? O teste de 2 anos e meio é o SOM-R, que é um teste que pega de 2 anos e meio até 7 anos. Ele é particularmente interessante porque ele é um teste não verbal. Então, a pessoa, né, não precisa saber falar, ela precisa só entender comandos, ela precisa só saber, às vezes, apontar alguma coisa e tudo mais. Nós temos o VISC, que é o teste de 6 a 16 anos, e o VAIS, que é de 16 a 89 anos. Eu vou falar um pouquinho de alguns testes, em especial dos dois na ponta, né? O SOM-R e o VAIS, né? O teste que é de 2 anos e meio a 7 e dos 16 a 89, certo? Começando então pelo SOM-R, né? O que que compõe o teste e como que é essa questão de medir a inteligência, né? Quando a gente fala de medir a inteligência, a gente não está falando de medir como uma prova de escola ou algo do tipo. A gente vai tentar sempre medir com o maior número de informações possíveis, porque não existe só um tipo de inteligência. Geralmente, quando a gente fala de alguém inteligente, né, a gente está pensando na inteligência, no raciocínio lógico matemático, que é aquela questão de, às vezes, saber fazer contas, às vezes, ter uma resposta rápida para as coisas, mas a inteligência emocional é um tipo de inteligência.
a pessoa tem uma boa percepção é um tipo de inteligência. Existem múltiplas inteligências e os testes tentam justamente abraçar esses vários tipos, né? E quais são os tipos de inteligência que o SOM-R, que é o teste de 2 anos e meio a 7 anos, ele vai tentar medir ali? Ele tem 4 subtestes, né? Então são 4 atividades diferentes nós vamos aplicar na criança e ele vai medir a escala de execução, que vai ver a questão de habilidades espaciais, visomotora, execução, basicamente como que a criança ela consegue perceber as coisas, organizar as coisas e tudo mais. E a escala de raciocínio, que entra no raciocínio concreto e abstrato, né? O quanto que ela consegue, às vezes, entender algum conceito, o quanto que ela consegue criar a partir de um conceito. E aí, como é que esses testes eles funcionam, né? Lembrando que é um teste para criança, então ele é mais lúdico, né? Nós temos o teste de mosaicos, em que nós vamos montar algumas figuras usando tipo umas pedrinhas coloridas e a criança tem que emular alguns padrões de pedrinhas. Nós temos o teste de categorias, em que a criança ela tem que decidir. Então, por exemplo, eu tenho aqui um bolo e um rato. E aí, se eu mostro uma figurinha de um outro rato, onde é que ela coloca? Em que categoria que ela coloca? Então, ela tem que organizar aquilo na cabeça dela e ir separando as coisas. Nós temos o teste de situações, em que tem várias meias figuras e a criança tem que ir completando diante das opções e depois ela tem que ir fazendo escolhas, né? Então, ele é um teste bem interessante porque você acaba entendendo um pouco como que é o raciocínio daquela criança, né? E, por fim, um teste de padrões, que ele é um teste que envolve desenho, e os desenhos, ela tem que copiar desenhos, os desenhos vão ficando gradativamente mais complexos. Então, a ideia do teste de padrões é entender se a criança ela consegue ligar os pontos da maneira certa, se ela consegue organizar os desenhos na cabeça dela. No outro espectro, nós temos o teste do VAIS. O VAIS é a escala Wechsler de inteligência, e ele também tem vários subtestes, são 14 subtestes no total. Esse é realmente para dos 16 a 89 anos, e como eu disse, ele é um pouquinho mais complexo, ele é um pouquinho mais direto, envolve tarefas, né? Ele vai medir 4 tipos de inteligência, que são 4 índices, né? O primeiro deles é o índice de comunicação verbal, que vai ver a questão de habilidades verbais, o raciocínio verbal, compreensão, conceituação, tudo mais. Nós temos organização perceptual, outro índice. Esse índice ele vai ver conceitos não verbais, o quanto que a pessoa consegue organizar as coisas na cabeça dela, o quanto que ela consegue às vezes olhar algum objeto, olhar alguma coisa e entender a funcionalidade daquilo. Nós temos memória organizacional, que vai lidar com a memória tanto a curto prazo quanto a longo prazo, como que ela lida com receber uma informação. E por fim, a velocidade de processamento, né? Que mede o quanto que ela consegue resolver as atividades simples, rotineiras, sem parar. Quando vem alguma coisa, a pessoa consegue ter uma resposta. Quando a gente pega esses 4 índices, nós temos o QI total, que é o resultado final que o teste vai dar, né? Queria falar também um pouquinho para vocês, por alto, dos testes de atenção, que são muito importantes, né? Principalmente quando nós estamos avaliando uma questão ali de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os testes de atenção, eles vão dar informações muito importantes, assim, né? Ele vai medir principalmente a atenção, né, em 3 níveis diferentes. Existe um teste que nós usamos muito, né, que é o BPA ou CTA, que é a bateria de atenção. Essas baterias, elas também pegam um alcance de idade grande, né? E como é o que que ele mede, né, exatamente? Ele vai medir a atenção concentrada, que é a pessoa conseguir sentar e prestar atenção numa coisa, independente dos estímulos externos. A atenção dividida, o quanto que ela consegue prestar atenção em mais de um estímulo diferente. E, por fim, a atenção alternada, o quanto que ela consegue tirar a atenção de alguma coisa, focar em outra e não perder a qualidade nisso, né? De, às vezes, trabalhar com 2 coisas ao mesmo tempo e alternando a atenção e tudo mais. Isso dá uma informação muito rica para a gente, né? De, às vezes, é fácil falar, a pessoa tem dificuldade de atenção apenas. Mas o que que isso significa na prática, né? O que que é a dificuldade de atenção? E esse teste ele permite enxergar forças e fraquezas. Às vezes a pessoa ela não consegue prestar atenção
em concentrar em alguma coisa, mas se você lidar com uma coisa ao mesmo tempo, ela acaba conseguindo focar, então você acaba tendo dicas muito valiosas para, por exemplo, como você estimular o estudo daquela pessoa, né? E nesse teste de atenção, existe um particularmente que nós usamos também, que eu acho bem interessante, que é o teste de trilhas. Eu gosto muito do teste de trilhas porque existe o trilha para pré-escolares, né, que é um teste para as crianças pequenininhas. O teste de trilhas, basicamente, você vai ter trilhas, né, vai ter números e a pessoa tem que fazer uma linha entre esses números sem tirar o lápis ou a caneta do papel. E isso vai medir a atenção, né, e a concentração ali da pessoa, porque se ela for muito afobada ou se ela não prestar atenção o suficiente, ela acaba pulando alguma coisa, as linhas acabam ficando, sabe, bagunçadas ali. E ele é interessante porque justamente ele tem uma versão disso para crianças pequenininhas que tem uma historinha, né, sobre, tem aqui o papai cachorro, a mamãe cachorro e os cachorrinhos. Então faz do mais velho para o mais novo, como é que é, do maior para o menor. E aí a criança vai fazendo ali de uma maneira lúdica. Então essa é sempre a ideia, né, com criança, é sempre você fazer os testes e medindo enquanto você brinca, para justamente não ficar aquela coisa chata de, ok, vou ter que ir lá responder um monte de coisa. Certo? Eu queria falar também, por alto um pouquinho, sobre os testes que nós costumamos usar para diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Principalmente eu queria falar sobre três testes, que são os que eu mais costumo aplicar e eu gosto bastante deles no geral. O primeiro deles é o Proteia. O Proteia, ele é um teste que você vai ele é feito em 3 sessões, geralmente, né? E você vai ter uma caixa de brinquedos, com brinquedos já selecionados, e você vai brincar com a criança durante 3 sessões. E qual a ideia dele, né? É ver o quanto que a criança te inclui nessa brincadeira. O quanto que ela se incomoda se, enquanto ela estiver brincando com o brinquedo, você, sabe, se colocar ali, de você acabar se colocando na brincadeira. O quanto que ela demonstra felicidade de ver um brinquedo novo, como, por exemplo, um brinquedo de um palhacinho que pula, ou um carrinho que anda sozinho. E com base nessa observação, né, ele é um teste que ele é bem rigoroso nesse sentido de observação, tanto que às vezes ele costuma ser gravado, justamente para poder observar com atenção quais são as reações, com que frequência elas aparecem. Justamente com esse teste, a gente acaba conseguindo ter um pouco de sinais, assim, ter uma percepção sobre a presença ou não ali de um TEA. Outro teste também importante é o ADOS. O ADOS, ele é bem interessante. Desculpa, uma coisa que eu esqueci de falar. O Protea, ele vai de 2 a 5 anos. Então, ele é um teste que ele pega uma faixa de idade bem reduzida. E agora eu vou falar do ADOS. O ADOS, ele é um teste que ele pega uma boa faixa de idade. Ele pega de 2 anos até a idade adulta. Então, não tem uma data limite, assim. E por que ele é interessante, né? Ele também é uma caixa, mas não uma caixa de brinquedos. Existem brinquedos no ADOS, existem 4 modos dentro do ADOS, né? E são módulos, né, focados, por exemplo, em crianças que não falam, em crianças que já falam, em crianças e adolescentes que já têm uma boa comunicação e, por fim, para adultos, né, um teste que é um pouco mais sofisticado, assim. E o ADOS ele vai ter diversos testes envolvendo, por exemplo, o quanto que a pessoa ela engaja numa conversa, como que ela reage se a gente canta parabéns para ela, ela participa, como é que funciona. Então existem diversos subtestes, diversos testezinhos pequenininhos que nós vamos fazendo e com base neles nós temos uma pontuação que pode dar o resultado sem características, né, do transtorno do espectro autista, dentro do transtorno, que é aquela questão que ela demonstra algumas coisas que podem ou não ser ali dentro do transtorno, e, por fim, o resultado de autismo, que seria o maior, que é quando a pessoa apresenta, né, características o suficiente. E nisso nós também temos alguns inventários, né? Principalmente a gente está falando da escala de responsividade social, que é um teste que vai também de 2 anos até a idade adulta, né? Sendo que desse da idade adulta a gente pode fazer tanto com uma escala, né? Então são várias perguntas
tanto com as perguntas das respostas da pessoa, quanto respostas de pessoas que convivem com ela, né? Então, talvez um marido, uma esposa, é, e da mesma forma, né, quando a gente faz dos outros, que é da idade escolar e pré-escolar, né, da escala de responsabilidade social, a gente vai mandar para a família, a gente vai mandar para a escola, para ter o máximo de visões possíveis, assim. E a escala de responsabilidade social ela é bem interessante, porque ela vai medir o comportamento em diversas questões. Então, ela vai ver como que está a cognição social daquela pessoa, o quanto que ela percebe as coisas socialmente, e a motivação social, qual motivação que ela tem de conversar com os outros. E tudo isso vão sendo pecinhas num quebra-cabeça que a gente vai encaixando e justamente com o contato da pessoa, com o histórico de vida que a gente vai tendo, a gente acaba montando o laudo, né? Existem diversos outros testes também, né, que nós utilizamos, que eu não vai dar tempo de falar aqui. Queria só citar mais alguns, assim. Existe um teste que tem um nome em francês, eu não sei falar francês, então eu vou falar como eu acho que é FUPA, que significa algo parecido com uma gafe. Ele é um teste muito interessante também, principalmente ele é utilizado com relação a problemas sociais no geral. Pode ser necessariamente uma verificação de diagnóstico de autismo ou qualquer outra questão do tipo, mas ele nesse teste nós vamos contar algumas histórias. Existem histórias controles e histórias específicas para medir se a pessoa percebe quais estão sendo as gafes sociais ali. E depois desse teste nós fazemos algumas perguntas de alguma coisa que foi dita de estranho nessa história, alguém falou alguma coisa que não deveria dizer, como é que as pessoas estão se sentindo? E ele é particularmente interessante, assim, eu tenho visto nas minhas aplicações, porque muitas vezes tem pessoas que elas entendem que alguma coisa foi dita de estranho, entendem mais ou menos o que foi dito de errado ali, mas elas não conseguem, por exemplo, entender o que as pessoas estão sentindo. Como que a pessoa se sentiu quando ela foi ofendida, por exemplo. E tudo isso, como eu disse, né, você vai montando e vai dando, no geral, uma visão de quem é aquela pessoa, de quais são as forças e quais são as fraquezas dela, né? O que pode melhorar, o que a gente pode estar desenvolvendo. E, principalmente, né, a ideia da avaliação neuropsicológica, uma coisa importante se dizer, ela não é uma avaliação feita só para dar um laudo, sabe? Ela não é uma avaliação que, tudo bem, está aqui, carimbei aqui um laudo, acabou, você tem isso, vai embora. Não. A avaliação neuropsicológica completa, a ideia dela é justamente você dar um direcionamento. Tudo bem, ó, nós investigamos essas coisas, nós tivemos essas informações. O que fazer a partir disso? Que tipo de encaminhamento a gente pode fazer? O que a gente vai falar para a escola agora que a gente descobriu como aquela pessoa aprende de uma maneira melhor? Que orientações a gente dá para a família, sabendo agora que a gente entende que essa pessoa tem um problema de frustração? E tudo isso vão sendo, como eu já falei, né, bloquinhos a gente vai montando e no final nós temos um bom contato, uma boa coisa a se passar, um bom encaminhamento justamente para no final, a pessoa poder ter uma qualidade de vida maior, né? Então, a avaliação neuropsicológica tem essa característica, esse ponto principal.